ouvintes, tudo bem? Eu me chamo Raquel e esse é o Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um assunto bastante importante para quem busca entender mais sobre a ética e a deontologia na advocacia. Como bem se sabe, a ética é a disciplina que, geralmente, possui mais questões na primeira fase do exame de ordem. Certamente não é apenas para aumentar o nível de dificuldade, mas, de fato, a matéria é fundamental na formação do advogado. Além do mais, existem órgãos dentro da própria OAB que verificam a atuação dos juristas, sendo o principal deles o Tribunal de Ética e Disciplina. E para entendermos mais sobre o assunto, vamos conversar hoje com o Dr. Nelson Barbosa, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco e recém-eleito secretário-geral do Colégio Nacional de Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina do Conselho Federal da OAB. Olá, Dr. Nelson. Obrigada por participar do nosso episódio. Seja bem-vindo. Olá, como vai? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição aí para esclarecer todas as questões do Tribunal de Ética. Perfeito. E também, para enriquecer mais ainda nosso episódio, recebemos também o Dr. Rafael Costa. Quem já acompanha nosso podcast conhece o Dr. Rafael de episódios anteriores. Ele é advogado tributarista e membro julgador da primeira turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Pernambuco. Seja bem-vindo novamente, Rafael. Sempre uma honra ter sua presença conosco. Boa tarde, ouvintes. É uma honra estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês sobre a disciplina de ética, que é uma disciplina que é apaixonante. É um assunto muito bom e um assunto que eu gosto de estar passando aí e sempre de vez em quando colocando umas dicas no Vai Cair na OAB para ajudar vocês a gabaritarem a prova e passarem com louvor em ética. Vamos ao assunto. No primeiro bloco do programa, vamos entender como funciona a estrutura do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e suas principais funções diárias. Em seguida, no segundo bloco, nossos convidados vão explicar algumas das atividades exercidas diariamente pelo Tribunal de Ética e Disciplina, além da importância do órgão para o exercício da advocacia. E, por fim, no terceiro e último bloco, como de costume, vamos conversar sobre o exame de ordem. O foco será no estudo da disciplina de ética e como ela é fundamental para um bom rendimento na primeira fase. Começando com o nosso primeiro bloco, vamos começar aí, Dr. Nelson, já a princípio explicando um pouco para a gente como é que funciona a estrutura e a função principal do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Ok, Raquel. O Tribunal de Ética hoje, eu posso chamar aqui para o nosso estado, um tribunal com proporções grandiosas. Porque nós ampliamos ele? Antigamente, o Tribunal de Ética possuía apenas 3 turmas julgadoras. Né? Agora nós ampliamos para 10 turmas julgadoras, cada turma com 10 membros julgadores. Né? Então nós temos aí só de julgadores 70 membros julgadores. Fora isso, 20 advogados na comissão de admissibilidade e também 20 advogados na turma deontológica, que é quem responde consulta e dá a palavra final em relação ao entendimento jurisprudencial das turmas. Tá? Essa turma deontológica, só explicando, eu vou explicar o restante, só explicando, ela é composta por todos os presidentes da turma, mais o coordenador da comissão de admissibilidade e 9 julgadores para compor os 20. A comissão de admissibilidade, por sua vez, ela tem a função de, ao receber a representação ou a comunicação do magistrado, da autoridade, em relação à possível infração ética de advogado ou advogada, ela vê se a representação preenche os requisitos ali do artigo 57 do Código de Ética e Disciplina. Se ela tem os requisitos mínimos de admissibilidade, aí o processo tem sequência, vai para a presidência e posteriormente vai para as turmas. Já as turmas julgadoras, né, elas possuem 2 funções. A função de instruir o processo ético disciplinar e também a função de julgar após todo o trâmite do processo, com audiência, se for o caso, defesa prévia, razões finais. Aí tem o parecer preliminar do instrutor e, posteriormente, ela vai para uma turma julgadora. Inclusive, Raquel, nós instituímos agora, baseado assim, na função
desse juiz de garantia que foi criado na Justiça Criminal, a turma que instrui não julga mais o processo. Então, a instrução é feita por uma turma e o julgamento é redistribuído para uma das 9 turmas, para que não tenha nenhum tipo de influência. Que tenha a imparcialidade. Isso, buscando a imparcialidade. Esse me parece o novo conceito da lei, né, da lei penal e da lei processual penal, que o Supremo entendeu constitucional, que também entendemos constitucional. Então, é feita dessa forma. Quem instrui não julga. Perfeito. E falando um pouco sobre a estrutura do Tribunal de Ética, como é que são formadas as turmas, como é que é formado o próprio Tribunal de Ética e Disciplina? As turmas, como eu disse, são 10, né? Julgadoras. As 5 primeiras turmas, elas são presididas pela diretoria. A primeira turma pelo presidente, a segunda turma pelo vice-presidente, a terceira turma pelo segundo vice-presidente, a quarta turma pelo secretário-geral, a quinta turma pelo secretário-geral adjunto. Posteriormente, nós temos 5 experientes julgadores presidindo as outras 5 turmas. E a composição, como eu disse, de 7 membros. Um detalhe, o presidente só vota em caso de desempate e não relata processo. Os 6 membros relatam processos, apresentam para julgamento. Em caso de empate, 3-3, um exemplo, o presidente tem o voto de Minerva. O presidente cabe coordenar, organizar, também debater a matéria, mas assim, a divisão das turmas é assim. Isso temos também participação, que é importante, da advocacia do interior, né? Com as sessões híbridas agora, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas algumas experiências, né, que ficaram, né? As experiências dessa questão das sessões híbridas, né? Nessas sessões híbridas nós temos conselheiros julgadores do Tribunal de Ética, de Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru. Facilita essa comunicação, né? Facilita também. Essa comunicação e você tem também o que eu posso dizer? Uma diferença de pensamento que acaba num somatório interessante, porque a advocacia na capital se coloca de uma forma, a advocacia nas cidades do interior às vezes se coloca de outra. Então, o julgador pode ter uma interpretação diferente de uma posição do estatuto e isso é um somatório. Então, o tribunal tem funcionado bem assim. E também, ainda falando sobre a estrutura, essa estrutura que o senhor tinha comentado, ela é específica dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Pernambuco. E em outros estados, a estrutura ela se mantém a mesma, com números diferentes, mas é a mesma ideia? Sim, muito boa pergunta, porque, inclusive, eu fui recém-eleito agora secretário-geral do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Ética do Brasil, que ele representa todos os tribunais de ética da federação, né? Isso junto ao Conselho Federal. E nisso eu sei da realidade hoje de basicamente todos os tribunais do Brasil. Os tribunais, eles têm composições diferentes, né? Da maioria das vezes baseada no número de advogados, né? Nós aqui, por exemplo, estamos com 110 advogados compondo o Tribunal de Ética. São Paulo tem 500 advogados, né? Nossa. Aí você vê a proporção, mas São Paulo, tudo falado em São Paulo na advocacia é grandioso. Na última pesquisa, Rafael, me parece que ele tinha mais de 500 mil advogados inscritos no estado de São Paulo. Para né? você ter uma ideia, Raquel, em São Paulo, né? São Paulo é tudo exponencialmente, tudo que você tem, você eleva a uma potência, um crescimento muito grande. Então, eu lembro que você vai conversando com algumas pessoas, inclusive em aulas, você vai vendo que é o seguinte, você tem presidentes de comissões de sessões de bairro, de subseção num bairro. No bairro, nossa. Bairro subseccional Jabaquara, subseccional Perus é um bairro que tem subseccional, se quiser na Avenida na Avenida Paulista? Na Paulista, você faz uma subseccional fácil. Você tem número para abrir uma subseccional. Isso na Avenida Paulista. Você pode pegar lá 3 prédios e fazer uma subseccional. Então, como São Paulo tudo é muito grande e tudo, a locomoção também dificulta, então as subseccionais são descentralizadas para tentar integrar os advogados. Perfeito. É isso, então, boa observação de Rafael. Retornando aqui essa questão, nós devemos nos reunir ainda esse ano, Raquel, para definirmos um modelo de regimento interno único para todos os tribunais de ética e disciplina do Brasil.
Claro, como bem Rafael disse, guardadas as proporções, alguns estados, né, os maiores, tipo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, muitas vezes tem que modificar, claro, composição, isso aí Adaptar, né? Adaptar, coisa própria. Justo. Mas há uma espinha dorsal de regimento interno, que o regimento interno é quem rege o funcionamento do Tribunal de Ética, né? Lógico, ele nunca pode ferir o Estatuto da Advocacia, nem o Código de Ética, nem o Regulamento Geral da OAB, mas não ferindo eles, você pode regular o funcionamento do Tribunal de Ética e a tramitação processual, né? Então, nós vamos ainda esse ano fazer um modelo, digamos assim, ou algo parecido, para todos os tribunais de ética atuarem. Então, a intenção dessa gestão, e tivemos agora em Brasília com o presidente Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal, é de unificar o funcionamento dos tribunais de ética, integrar o funcionamento e para que a gente não tenha decisões divergentes também, né? Você tem uma unificação maior de entendimento e de procedimentos entre os tribunais do Brasil. Isso também vale para os estados menores, que têm uma estrutura menor também, então também adaptar para o que se tem disponível, né? Perfeito, perfeito. Vale para os menores também. É importantíssimo, né, que tanto os grandes estados como os menores, eles tenham unificado a atuação e o pensamento em relação à interpretação do Estatuto, da Advocacia, do Código de Ética, enfim. Essa unificação, claro que na última análise vai caber aos órgãos especiais do Conselho Federal, a segunda Câmara, né, que julga o processo ético, e a resposta das consultas ao órgão especial do Conselho Federal, que é ele sim que unifica, tá, Raquel? Para deixar claro, quem unifica a jurisprudência no final é o Conselho Federal. O que nós queremos é uniformizar o funcionamento e, de uma forma também, os entendimentos, né? Lógico que cada tribunal tem autonomia absoluta de interpretação. Mas as reuniões o Colégio de Presidentes serve também para isso, para nós termos pelo menos uma unicidade de procedimentos. Perfeito, perfeito. E indo para mais uma pergunta que surgiu aqui agora também, qual é a relação que existe no cruzamento do trabalho que o Tribunal de Ética e Disciplina exerce com a seccional da OAB que rege? Muito boa pergunta também. Inclusive, eu sou conselheiro titular, né, da OAB. Para você ser presidente do Tribunal de Ética, é obrigatório você ser conselheiro titular, e eu sou, e exerço também meu mandato no Conselho Estadual da OAB. Mas a pergunta é bem interessante, porque, ao contrário do que o nome leva a entender, o Tribunal de Ética, comparado com um processo normal, um processo civil, um processo criminal, o Tribunal de Ética faz, às vezes, de primeira instância, porque ele é quem instrui, Raquel, o processo e quem faz o primeiro julgamento, tá? Desse primeiro julgamento, cabe recurso à segunda Câmara, no caso aí já vai para outro órgão. Para o Conselho Estadual, a segunda Câmara do Conselho Estadual. Então, a pergunta foi muito importante, porque há, de fato, a segunda Câmara do Conselho Estadual aqui no Estado, e isso muda pouco no resto do país, normalmente a segunda Câmara... É assim que se procede, né? Normalmente a segunda Câmara. A segunda Câmara aprecia os recursos do Tribunal de Ética. Em caso de condenação, um recurso do advogado. Em caso de não condenação, um recurso da parte que representou. Então, cabe ao Conselho Estadual, através da Câmara especializada, a sua segunda Câmara, que é a turma que revisa os processos, fazer essa função de tribunal, né? Mas, assim, o nome, apesar de nós sermos primeira instância, o nome não é inapropriado, porque é no Tribunal de Ética onde você discute e debate toda a questão ética no Estado. E o tribunal tem também outras funções, né? E aí, não sei nosso tempo, mas ele tem também a função de educar, a função de instruir, a função não só de punir, de dizer o que não pode, mas a função também de dizer o que pode, principalmente aí publicidade e propaganda, aí do provimento 205, que é um provimento que está em muito debate, porque é bem recente, do Conselho Federal, e mudou bastante o provimento anterior. Tanto para os advogados mais experientes, quanto os novos advogados também, né? Recém Sim, sem dúvida, né, Rafael? Sem dúvida. Com certeza. Pegando o gancho que o Dr. Nelson colocou, né, hoje o Tribunal de Ética
ele trabalha, né, vem trabalhando, a gente está imprimindo esse ritmo na gestão do Dr. Nelson, que é um caráter educativo, não um caráter punitivo, porque durante muitos anos ser membro do Tribunal de Ética, ser membro julgador do Tribunal de Ética, era você ser estigmatizado como um carrasco, estigmatizado como um perseguidor dos colegas. E não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Às vezes, o colega comete uma infração, certo? Por puro, não digo nem desconhecimento, é por puro, não teve a devida atenção Às vezes um naquele descuido. momento, um descuido que gera essa representação, entendeu? Mas o Tribunal de Ética não está lá para vamos fazer uma caça às bruxas, de jeito nenhum. Importante, né? E outra coisa, as decisões são todas colegiadas. Não é uma decisão que vai partir da minha cabeça, da minha forma, do que eu quero e vou enquadrar na legislação, no estatuto, ou no regulamento geral, ou no código de ética e vou aplicar meu bel prazer. Não, a gente submete a uma votação. É uma votação... E que vão ter argumentos e contra-argumentos. Argumentos contra argumentos e Exato. se sai na maioria. Por isso que é uma composição ímpar. Justo. Então, tem o relator, os outros votam e, por maioria ou por unanimidade, é uma tese acatada. Perfeito. Bom, agora que nós entendemos um pouco como é que funciona tanto a estrutura como as principais funções do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, vamos para o nosso segundo bloco, onde nós vamos conversar um pouco sobre a prática. Então, o que é que você, advogado, precisa saber e qual é a relevância que o Tribunal de Ética e Disciplina tem para o dia a dia de um advogado. Então, doutor Nelson, como é feito esse acompanhamento que o Tribunal de Ética e Disciplina faz no trabalho dos advogados? O Tribunal de Ética, a princípio, agora no final do ano de 2021, o Conselho Federal, pelo seu órgão especial, que é quem responde às consultas, ele fixou um entendimento em relação justamente ao funcionamento dos tribunais de ética. Em tempos anteriores, o Tribunal de Ética já funcionou, vamos dizer assim, para os alunos entenderem. Ele fazia tipo a função do Ministério Público e a função do julgador. Ele investigava, abria o processo e ele mesmo julgava e punia. Então, em cima daí desse raciocínio aí do juiz de garantia, o Conselho Federal determina, né, que os tribunais de ética hajam somente após receber a denúncia. Tá? A denúncia, lembrando aos alunos que não pode ser, tem que ser, como é que eu digo, não pode ser secreta, tem que ser uma denúncia assinada, né? Não pode ser anônima. Não pode ser anônima. Não pode ser uma denúncia apócrifa, sem assinatura. Também, tem que fazer indo até o Tribunal de Ética da sua secção, né, no caso da OAB, e levar a termo e assinar. Tem que ser devidamente identificada. Devidamente identificado. E mais, né? Já se entendeu, porque o tribunal, lógico, pode agir de ofício, mas já te entendeu que o agir de ofício era o tribunal receber qualquer tipo de denúncia anônima, né? E daí saía... E o Conselho Federal disse que não. Quando o tribunal só age de ofício, quando recebe as denúncias dos poderes constituídos, das autoridades, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia e dos poderes constituídos. Fora disso, né, não cabe essa função investigativa do Tribunal de Ética. Mas, para tanto, nós estamos... Não é que nós perdemos a OAB essa função. A OAB continua com essa função, só que ela é feita agora pela Comissão do Exercício da Profissão. Ela muda de nome no Brasil. Aqui já foi Comissão do Exercício Legal, ou Comissão... Porque esta, sim, tem a função e mecanismos para investigar, abre um procedimento investigativo e, posteriormente a isso, Raquel, é que o Tribunal de Ética recebe esse material. Naquela linha, né? Você não pode investigar e julgar ao mesmo tempo, porque você já podemos dizer, né, Rafael, que você já tem uma tendência, você mesmo fez a investigação, você já tem uma tendência a digamos, condenar, né? Isso. Então,
O que acontece, como o Tonelson colocou, a atribuição de investigar e de, inclusive, até fazer no final da investigação, representar, é da comissão, que é composta por advogados, tá? Membros ou não do Conselho Estadual, tá? que tem a expertise naquela matéria. Então, hoje é a Comissão de Exercício Irregular da Profissão. Então, é essa comissão que colhe as denúncias feitas por meio da ouvidoria da OAB. A ouvidoria da OAB recebe as denúncias, encaminha para a comissão e a comissão apura. Em se constatando que está tendo essa infração ética, se faz a representação e manda-se para o Tribunal de Ética, para a Comissão de Admissibilidade, vai ver se está todos os requisitos do artigo 57, e, estando assim, vai para o presidente faz mais um juízo também de admissibilidade, passa por 2 juízos, né, tá, de admissibilidade, e só após é distribuído uma das câmaras. E quando que vai ser uma das câmaras de estrutura, né, vai para a instrução, feita a instrução, e nessa instrução, ficando claro, segue todo o rito previsto na Constituição, tá? Que é o direito do contraditório e da ampla defesa. Não é um processo inquisitório, tá certo? Não é né? inquisitório. É um processo que é feita a instrução, vai ser aberto o prazo para a defesa, o advogado que está sendo atribuído aquela possível infração vai apresentar suas razões de defesa dizendo que não é infração, tá certo? Isso vai ser levantado, feito toda a instrução, é que se passa para a turma que vai julgar e assim o voto vai ser proferido e vai ser levado à turma para ser apreciado e ser colhido os votos de todos os integrantes. E aí sair algum resultado? Se Esse é acusatório, se é se ele vai ser absolvido, Isso. se vai ser condenado, e tem as penas que são previstas no artigo 36, 38 do Estatuto, né, que são as penas que são colocadas pelo grau de infração que é cometida. A gravidade, né? Pela gravidade. Que vai ver desde uma censura a uma advertência, a uma suspensão. E até mesmo a exclusão. A exclusão dos quadros da ordem. Esse ponto é bem importante, Raquel, inclusive para os alunos que nos assistem, porque o processo ético disciplinar, ele tem uma feição, e está escrito no Estatuto, de um procedimento administrativo punitivo, com reflexos, logicamente, penal, de processual penal, né? Então, toda conduta tipificada é imputada a uma pena. Né? Isso, a conduta está no artigo 34, né? E também no Código de Ética, mas no artigo 34 do Estatuto. E as penas estão nos 36 e seguintes, inclusive com seus atenuantes. Então, vamos lá. Você não pode pegar uma tipificação digamos, que nem tem autos mais, mas retenção abusiva dos autos, quando o processo não era totalmente eletrônico. E você não pode aplicar para ele uma pena de suspensão, porque esta pena está lá capitulada no artigo 36, que é uma pena de advertência, né? Isso. Não é isso? Entendi. Você tem a censura, tem a que pode ser convertida em censura. Tem a advertência que pode ser convertida em censura. Então, Isso é muito matéria de prova, né? Se você vê lá na questão, Rafael, então, como estamos falando... Olha aí, vai cair na OAB. Aí você vê a conduta do advogado, tá? Angariar clientes, né? Ou captação ilegal de clientes. Você vai ter a pena específica, que é também censura convertida em advertência. E a conversão, já para deixar clara, a conversão tem relação com as atenuantes ou agravantes da conduta, né? Em caso de atenuantes, a pena de censura é convertida em advertência por ofício reservado. Então, é muito importante o aluno fazer essa relação da conduta com a pena específica. Não pode... essa conduta eu achei muito grave, eu vou aplicar a suspensão. Não. Né? O que você pode é acumular com multa, né? Porque aí é pena acessória. Aí a multa está prevista e
Isso, Rafael? Isso está previsto tá previsto porque multa você pode acumular com quase todos os outras punições. Sim. Pô, e como o doutor Nelson falou, o processo administrativo, o PAD, no Tribunal de Ética, certo? Que é um processo administrativo disciplinar, ele está muito ligado intrinsecamente e praticamente a todos os regramentos do processo penal, tá? Inclusive do direito material penal. Por quê? Não pode ter uma conduta sem uma lei anterior que a defina. Então, não há conduta infracionária ou não há conduta que leve à infração do advogado se não tiver uma permissão, não tiver uma tipificação, não tiver uma descrição do que seria aquela conduta. Justo. Entendeu? É bem... O raciocínio é simétrico. Tem que ser sempre uma relação. Né? E ainda para a questão das provas, né? Você tem também, que é bastante importante ali no artigo 43, e as prescrições, né? As prescrição é uma coisa que cai muito, né? Porque você tem a prescrição na OAB, você tem a prescrição ordinária, que a gente chama, aquela prescrição de 5 anos, né? Desde o conhecimento do fato pela OAB até o julgamento pelo Tribunal de Ética, você tem que não pode percorrer mais de 5 anos, e você tem a chamada prescrição intercorrente, que é o processo não pode ficar parado sem despacho relevante, impulsionador, por mais de 3 anos. Por que despacho relevante, impulsionador? Não pode ser simplesmente um despacho redistribua-se, né? Tem que ser um despacho com conteúdo decisório, e aí nós julgamos com essas baliças e essa espada, né? De 5 e 3, os tribunais de ética não podem deixar transcorrer esse prazo, mas a prescrição é um assunto bem importante e cai muito em prova. Perfeito. Isso. Nós temos essa dinâmica, né, desde o início da atuação, desde o início do mandato do Dr. Nelson, né, que a gente vem sempre batendo muito nisso. Vamos julgar, vamos fazer mutirão de julgamento, vamos para não ser atingido pela prescrição. Perfeito. Ainda também falando sobre essa questão dos casos que são acompanhados, quais são os casos, claro que eu sei que não é permitido falar exatamente um caso específico, mas quais são os casos mais recorrentes da prática da advocacia que são trabalhados dentro do tribunal? Existe assim, má conduta é o que é mais recorrente? Quais são os que mais aparecem? Na verdade, assim? isso muda muito de estado para estado, né? Mas ele, de maneira geral, infelizmente, as infrações ligadas ao conteúdo econômico, de ausência de prestação de contas ou de queixa mesmo em relação à locupletação, né? Locupletação, são no Brasil, e eu voltei agora, nós voltamos, Rafael estava também na bancada de Pernambuco, honrosamente representando a bancada. A Corregedoria Nacional fez essa estatística e, infelizmente, essas infrações relacionadas à ausência de prestação de contas e locupletação, elas são a maioria nos tribunais de ética. Acabam sendo as maiores. Acaba sendo a maioria. Por quê? A maioria em tramitação, né? Sim. Porque os outros... as outras infrações de menor potencial, também é preciso ser dito. As infrações de menor potencial, às vezes, são resolvidas antes, bem no comecinho, ou nem viram processo, ou você tem também agora o TAC, né? Isso, as infrações punidas com censura, você pode, igualmente no Ministério Público, você faz um acordo com a OAB para você ter ali por 3 anos uma conduta ilibada, não cometer de novo nenhum tipo de infração. Então, durante aquele tempo, o processo... observação ali, fica no probatório ali, fica, né? Suspenso. Então, essas não entram na estatística, assim, porque Justo. a gente tem um TAC, e o TAC, se cumprido, ele não consta nem como infração. Porque não consta como infração e não consta nem nos assentamentos. Entendeu? Então, assim, também é importante dizer, não é que é somente isso. As infrações de menor potencial, elas podem ter outras formas de resolução. E essas aí, não, elas sempre vão para julgamento. Nem que a parte desista, Sim. a OAB pode, digamos, extinguir o processo. Ela tem, conhecendo o fato, ela tem que dar sequência. Tem que realmente dar sequência, mesmo que a parte chegue na hora de uma instrução em audiência até, dizendo, olha, eu não quero mais que a representação vá, mas nós temos o dever de terminarmos
toda a instrução e todo o julgamento. Mas, obviamente, que o que a parte, o que o representante, né, está alegando, vai ser levado em consideração para poder, lá na frente, ele ter o julgamento sendo realizado. Perfeito. E, claro, vocês conhecem todos esses detalhes, então isso claramente mostra muita experiência e muito tempo trabalhando nessa área, trabalhando especificamente, né, tanto no tribunal quanto nas seccionais e tudo mais. E para o estudante que está ali se preparando para a OAB, o recém-advogado também inscrito, se ele tiver interesse de participar, de fazer parte como membro do Tribunal de Ética e realmente seguir nessa carreira, quais são os passos que devem ou precisam ou podem ser seguidos para que existam mais pessoas nessa área? Isso, excelente. Nós recentemente, inclusive, Raquel, modificamos o regimento interno, né? O regimento interno antes era muito voltado aos julgadores serem conselheiros seccionais. Você, para ser julgador, lá atrás você precisava ser conselheiro. E aí, depois ficou todos os presidentes de turma e diretores obrigatoriamente ser conselheiro. Hoje, nós, em dezembro de 2021, aprovamos, eu fui até o relator, eu venho de outras gestões do Conselho, eu fui até o relator, aprovamos que do Tribunal de Ética, apenas o presidente obrigatoriamente tem que ser conselheiro. Então, aí nós temos 109 vagas, né, digamos assim, para advogados que não fazem parte do Conselho da OAB. Isso democratiza, amplia, né? E quais os requisitos? Mais de 3 anos de atuação profissional, né, efetiva, não é... Não basta só ter a carteirinha, tem que também ter casos. Ter atuação, ter casos, ou pareceres, mas você tem que ter atuação efetiva, né? Ali na advocacia, né? 3 anos, óbvio, reputação ilibada, né? Saber jurídico específico, né? E como é de se observar, não ter nenhuma infração ética, não responder a nenhum processo ético disciplinar, né? Sim, justo. E aí, esses são os requisitos iniciais, né? E é uma boa, quem completar aí 3 anos de advocacia, né? É uma boa, né, Rafael? Não, que pessoas novas venham a compor também. Isso. Aproveitando a nossa experiência, mas dando sequência, até pensando diferente, né? Isso, lógico, é excelente, porque isso oxigena. Tá? Você vai trazendo novos pensamentos, novas interpretações a partir daqueles ou julgados, né, na nossa jurisprudência interna da OAB, ou com relação ao mesmo que está lá na letra da lei. Entendeu? Porque... Está mais fresco na memória. Está um pouco mais fresco na memória. Você tem... hoje, a gente ainda vai abordar isso, mas só para deixar um pouco já trazendo, o provimento 205 mesmo, que é o provimento novo da propaganda, foi uma construção que praticamente a jovem advocacia pressionou muito o Conselho Federal para se rever o que era permitido e o que não era permitido na propaganda, certo? Na propaganda para você colocar, para oferecer os seus serviços. Sim. Porque a atividade de advocacia não é uma atividade mercantil. Muita gente não entende, isso não é uma atividade mercantil. É uma atividade meio, é uma atividade que você busca efetivar justiça, deixar a pessoa com a sua defesa ou buscar os seus... É uma prestação de serviços, justo. Mas não é uma prestação de serviços que vise mercantilização como uma empresa de prestação de serviço normal, certo? Que só visa lucro, basicamente. Isso. Entendeu? Então, os advogados, além da OAB ser uma entidade sui generis, eu ainda digo que os advogados são um profissional sui generis também. Porque a gente nós temos um regramento próprio, um agir próprio, certo? E então é bem diferente. Então, quanto mais nós trouxermos para dentro dos quadros da OAB e dentro dos quadros do Tribunal de Ética pessoas jovens, engajadas, que tenham vontade, né, Tonelson? A gente está passando aí o bastão, porque ninguém está ali para ficar eternizado. A gente está aqui só para cumprir o nosso dever com a OAB, com a sociedade, com a nossa classe, lembrando que o trabalho é todo voluntário. É todo voluntário. Né? Nós deixamos nossos escritórios, deixamos alguns afazeres para estarmos reunidos, julgando
reunidos, trabalhando, buscando projetos, tentando dar nossa contribuição para a melhoria da classe. Aproveitando, já vamos seguir para o nosso terceiro bloco, falar agora do exame de ordem e entender como é que funciona, a princípio, esse provimento 205. Pode discorrer sobre ele, para todo mundo anotar aí. Ele, o que eu vim pensando em observar, e aí, porque já está chegando, Raquel, nos tribunais, já estão chegando nos tribunais de ética algumas representações da interpretação muito alargada, digamos assim, desse provimento 205. Os alunos e a jovem advocacia e a advocacia de maneira geral tem que perceber que, apesar dele ter modificado algumas formas de permissão de divulgação e propaganda pelo uso das redes sociais, continuam em vigor a moderação do estatuto. Porque, veja, o provimento, aí vamos para a pirâmide de Kelsen, né? Isso. Ele não pode ferir o estatuto, que é uma lei federal. Ele não pode ferir o Código de Ética, nem muito menos o Regulamento Geral. E o próprio provimento já diz que ele deve ser interpretado em consonância com a legislação em vigor. Né? Então, não se pode pegar o Código de Ética, por exemplo, a moderação ainda continua valendo em relação à gravação dos vídeos, em relação à ostentação, né, que essa palavra deu muito problema o ano passado, quando saiu o provimento logo. O que seria e o que não seria ostentação? Defina a ostentação, né? Mas aí é aquilo, volta para a moderação, tá? Isso. Você tem que interpretar o provimento. Rafael bem falou aqui, fugindo na mercantilização. Tá? A advocacia não é uma mercância, você não está oferecendo o produto. Então, ao gravar um vídeo de oferecer um produto, não pode ser igual a gravar um vídeo de falar sobre a advocacia. Essa tem que ter o caráter educativo e consultivo. Você não pode citar casos específicos em que você trabalha. Eu ganhei essa ação assim para um cliente meu assim. Obviamente não. Você não pode oferecer... Venha para aqui, venha para o meu escritório. Pronto, eu cobro tanto, não Seja pode... meu cliente. Você não pode oferecer serviços. Você não pode nem Justo. divulgar as ações que você atua. Justo. Você não pode nem divulgar as ações Até que você pelo atua. sigilo, né, do Pelo cliente. sigilo do cliente. Exatamente. Você nem pode fazer relação. Eu vejo muito relação de clientes. E isso é proibido. E isso não é proibido somente nessa questão da polícia. É proibido para proteger o cliente. Ora, eu contratei o advogado, estou com uma demanda aqui, digamos, Raquel, direito de família. Ninguém quer que isso seja exposto em rede social, que ele tenha uma causa... E aí ele vai lá e ainda impulsiona aquele vídeo para poder sair em vários perfis. Que ele tem uma causa... Pronto, criminal, a gente está vendo, recebeu uma denúncia agora da OAB. Eu acabei de absolver esse cliente aqui que foi acusado de cometer esse crime. Ninguém quer isso, né? Claro. Ninguém. A moderação, então, assim, aos alunos que vão fazer a prova, né, fica um conselho de analisar o provimento 205 em conjunto com o Estatuto, com o Código de Ética, lembrando sempre desses pilares da moderação, da não ostentação, da não mercantilização, né? E fazendo assim, você vai ter uma interpretação correta do provimento 205. E aos advogados, né, novos ou mais antigos, que também atue nesse sentido, porque nós recebemos já, Rafael, lógico, tudo sigiloso, mas recebemos já diversos processos em relação a isso. Número plural aí. Número plural, ninguém está dizendo que o advogado não vai poder usar o seu iPhone. Não sei nem qual o número que está. iPhone 75. Não vai poder usar o seu último modelo. Seu Samsung, né? Ou o seu Samsung, último modelo. Seu aparelho de smartphone. O que você não vai poder andar com sua Land Rover, o que você não vai poder ter para as mulheres que gostam, aquela bolsa... Da Chanel. Daquele outro que tem uma abelhinha, que eu não sei o nome. Então, não estamos dizendo isso. Eu estou dizendo que existem algumas figuras públicas, inclusive, que são advogados, mas que utilizam isso daí para dizer, eu tenho sucesso... Porque sou advogado. Não é nem porque sou advogado, tenho sucesso e tenho isso aqui porque eu tenho tantos mil clientes, porque eu faço esse tipo de ação. Então, você já está colocando uma captação irregular, para começar daí. Se você pega uma ação, você tem uma captação irregular, você já fere o provimento 205, certo? Você já fere um artigo do Estatuto de Ética,
do Estatuto da Advocacia, certo? E quando você ainda coloca, expondo o cliente com as suas informações, você ainda fere a LGPD. Também. Então, e agora também o direito bem digital lembrado, tá bem... você já fere a LGPD. Todos então, nós agora, né? sempre ligados no direito digital. Então, o que acontece? Você fere tudo isso aqui. Então, você sai da esfera ética e vai para uma esfera fora do que só seria na OAB, entendeu? Então, tem que ser, tanto para os jovens quanto para os advogados um pouco mais experimentados, certo? Que sempre agir com moderação. Sempre ter moderação na sua propaganda. Entendeu? Perfeito. E além do provimento 205, que vocês já explicaram aqui para os nossos ouvintes, quais outros principais artigos que são importantes para que o estudante ele realmente foque? Eu vou todos os dias dar uma lida nesses artigos aqui, que são importantes, que vão cair na prova, que sempre caem na prova. Então, nós hoje ainda temos 8 das 80, né? 8 questões de ética, digamos assim, né? De ética, de ontologia. E aí, quais são os regramentos que precisam ser estudados? Podemos dizer, em primeiro lugar, o Estatuto da Advocacia e da OAB, né? Que é uma lei federal que regula todo o ordenamento. E é assim... de novo, na pirâmide, ela é o que está acima, né? Sim. Que ela só pode ser modificada via Congresso Nacional, né? Depois disso, temos o Código de Ética e Disciplina, que o Código de Ética também é mais recente, o Código de Ética. É mais recente. Nessa matéria disciplinar, não é que ele vai de encontro a nada do Estatuto, porque senão ele nem poderia. Sim. Mas ele desdobra algumas matérias. Complementa algumas matérias que estão no Estatuto. Por exemplo, o processo ético. A tramitação do processo ético disciplinar, Raquel, ele está melhor sedimentado agora nos artigos 57, 58 e 59 do Código de Ética e Disciplina. A gente não é que a gente esquece o 73 do Estatuto da Advocacia, que é quem regula o processo ético. Mas esses artigos que eu citei, eles estão mais modernos, né? Ele já prevê a comissão de admissibilidade, ele já prevê a competência toda dentro do Tribunal de Ética, porque antigamente você tinha que mandar para o presidente da OAB para depois voltar. Hoje se resolve tudo dentro do Tribunal de Ética, então ele está mais moderno. Sim. E é o que está sendo utilizado no que não feriu o Estatuto. E posteriormente ao Código de Ética, nós temos o Regulamento Geral da OAB. Esse é o Regulamento Geral que regula os funcionamentos do Conselho Federal e regula também o funcionamento dos Conselhos Estaduais. Só para deixar um gostinho, né? Umas 3 que vocês podem com certeza encontrar na sua prova, encontrarem algumas, você vem aqui e você tem deveres do advogado. Que está bem colocado no artigo 2º do Código de Ética. Você procura e vem a atividade da advocacia. A atividade da advocacia é importantíssimo. Mandato judicial, certo? São pontos que realmente são cobrados. A reincidência é muito forte. São, né, cobrados. Né? São cobrados. Inscrição do advogado. Sobre inscrição, inclusive, eu faço um parênteses aqui para auxiliar também os estudantes. Nós temos uma discussão recentíssima, né? Que é, para você se inscrever, Raquel, na OAB, você precisa preencher alguns requisitos, né? Sim. Além, lógico, de formar, da prova, você precisa ter alguns requisitos, né? De idoneidade moral, né? Que você deve preencher, né? Além das incompatibilidades e impedimentos, que também é uma coisa que cai muito na prova, né? Incompatibilidade e impedimentos. Você tem aí, Raquel, a questão, o Conselho Federal fez 2 provimentos e respondeu também consultas no sentido de as pessoas que cometem violência domésticas ou violência contra a mulher, né, deve ter um rigoroso critério e até não escrever, né, considerado isso como crime
infamante, né? Obviamente você tem que avaliar os casos, né? Essa questão aí é avaliada caso a caso. Recentemente um juiz federal suspendeu essa interpretação, né? Então você tem que chegar na prova aí afinado com isso. Eu não sei como está o recurso desse processo, não sei se já caiu. Eu também isso não vi no como é que tá. TRF1, mas assim, talvez seja uma matéria de prova. Perfeito. E agora, já estamos chegando no final do nosso episódio. Que pena. Mas agora, para a gente poder terminar o nosso episódio, eu queria pedir que vocês deem algumas dicas ou palavras finais para motivar os estudantes que estão aí se preparando para o exame de ordem. Doutor Nelson, quais palavras você daria? Ou doutor Rafael, quais palavras vocês podem dar para esses estudantes que estão aí, seja fazendo a primeira vez ou, sei lá, segunda, terceira vez o exame de ordem? Eu daria a seguinte palavra. O estudo para o exame de ordem, nada desse estudo é perdido, né? Eu me lembro de coisas, mesmo de área, Raquel, que eu não atuo profissionalmente, eu me lembro de coisas que eu estudei lá atrás para o exame de ordem, em algumas matérias que eu não atuo, mas isso aí eu estudei e é assim. Não é meu... Mesmo não aplicando não tanto, aplicando mas, no dia a dia. lembra. Então, sempre você vai absorver aquela matéria que você está estudando, né? Que não é um estudo mecânico, a advocacia e o direito é um estudo amplo, né? E você vai sempre utilizar na sua profissão. Nenhum minuto é perdido. E, além do mais, né? Você ter o prazer de passar no exame de ordem e receber sua carteira. Agora eu fui representando o Tribunal de Ética, fui para o último julgamento dos advogados e advogadas, você vê aquele semblante de vitória, né? Que você venceu mais essa etapa aí, que é uma etapa... A prova é difícil, não é tão simples, mas também não é uma prova fora da realidade, né? Do que se ensina nos bancos de faculdade. Está dentro de tudo que se ensina, né? Na reta final, dê mesmo aquele estudo, aquela revisada, né? Na primeira parte, na primeira fase daquele conteúdo específico da prova objetiva. Na segunda parte, na redação de peças e respostas subjetivas. E estude muito ética. Você tem 8 questões aí na primeira fase, você já larga na frente de outras pessoas se você fechar essa prova. Então é isso, gente. Muito estudo, mas vocês vão ver que vai compensar e muito boa sorte aí no próximo exame. Eu quero vocês do outro lado agora, advogados como nós, né? Isso, com certeza. O que eu posso deixar aqui para quem está fazendo a primeira vez e quem está fazendo pela segunda vez ou por algum outro motivo, né, não conseguiu lograr êxito. Primeiro, para quem não logrou êxito, não desista, certo? Não desista. A prova da OAB é uma prova de proficiência, não é uma prova que você tem concorrência, você não concorre com ninguém por uma vaga, certo? Então, você tem que tentar, né, logicamente, vencer aqueles medos e fazer a prova de uma forma tranquila, de uma forma calma, que dá certo, vai dar certo, já deu certo. Quem vai fazer a primeira vez, da mesma forma, manter uma tranquilidade, tentar revisar os conteúdos, dar uma descansada. Quando se estiver sentindo muito cansado, muito estafado, quem gostar de exercício físico, vai dar uma caminhada, vai pegar um ar fresco para poder revigorar as energias e voltar com tudo para os estudos, tá? E da nossa matéria querida ética, o que a gente pode dizer a vocês com certeza vai cair o provimento 205 e com certeza vai cair uma questão de gênero, certo? De gênero e de cotas, tá? Então, atenção nisso daí, tá? Então, vamos acompanhar o Vai Cair na OAB, acompanhe o Sonora Jurídica, acompanhe as dicas, vem com a gente para mais dicas, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, doutor Nelson Barbosa. Muito obrigada, Rafael Costa, pela presença de vocês aqui no nosso mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Continuem, compartilhem aí também, ouvintes, esse episódio e mais episódios também. Também vocês podem, até se quiserem também citar as suas redes sociais, a gente pode também fazer essa propaganda aqui, entre aspas, um pouquinho. É o @rncosta.adv, tá certo? Perfeito. Muito obrigada, doutores. E a gente se encontra aí no Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde, boa noite e tudo de bom. Tchau, tchau.